haire que caritomene, hoc Kyrios metasu. Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje a igreja celebra esta grande solenidade e ao contemplarmos estas palavras do anjo, que todos os dias rezamos na Ave Maria, podemos então já vislumbrar um pouco daquilo que este dogma nos diz. Este dogma, esta verdade de fé, que é para nós uma alegria, exultação. Mas antes, é necessário que saibamos primeiro o que é um dogma. Não podemos ficar numa de, é uma coisa que a igreja diz, somente. Tem que ser mais. O que é um dogma? É uma verdade de fé que é crida, mas que por alguma razão específica, em determinado momento, foi necessário ser proclamada de modo solene. E esta verdade, então, proclamada pela igreja, pela autoridade que Deus confere a ela, torna-se algo necessário. Torna-se uma verdade que deve ser assentida plenamente por todos. Padre, mas o que é isso? Bom, vejamos. Imaginem que você vai num clube para se tornar sócio. E aí, quando você chega lá, vão lá, explicam tudo e dão a regra do clube. E aí dizem, olha, você tem que cumprir essas regras. Descumprindo uma, você não pode ser mais sócio. Isso, em outras palavras, é o entendimento de dogma. Se você não acredita, você não é católico. A regra é essa. Essas verdades de fé que são necessárias, que assentamos com fé plena. Ou seja, eu tenho que acreditar. Primeiro porque o Papa é inerrante diante daquilo que ele anuncia, em fé e moral. Depois porque a igreja não vai ficar me enganando. Se ela vai dizer algo que é necessário acreditar para a minha salvação, porque aquilo que é a verdade, então não vou ficar jogando fora. É necessário que eu acredite. É necessário que eu abrace. Não posso ficar como uns e outros que, eu sou católico, mas aquilo já é demais. Católico de IBGE não é católico. Católico da boca para fora. É necessário acreditar, abraçar tudo. Porque ser católico ou é tudo ou não é. Não posso ficar escolhendo. E essa verdade de fé que hoje proclamamos, essa verdade de fé que hoje celebramos de modo solene, ela quer mostrar para nós essa grandeza do abraçar a Deus inteiramente. Essa verdade é proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. Ela quer mostrar para nós o quanto a Virgem Santíssima soube corresponder a Deus e como ela quer nos ensinar a fazer o mesmo. Mas antes, para entendermos o que é esta solenidade, o que é o significado de Imaculada, o que é este entendimento de que a Virgem Maria jamais tocou, o pecado jamais a tocou,
é necessário que antes a gente saiba o que é o pecado. E a primeira leitura ela vem nos apresentar justamente isso. Nos versículos precedentes ao início da primeira leitura que hoje ouvimos, fala justamente deste dar as costas a Deus que Adão e Eva fizeram, escolhendo a si, ao seu querer, à sua vontade e dando as costas a Deus. Isso é o pecado. É quando o homem escolhe livremente dar as costas a Deus, rejeitar a este amor que Deus nos dá para fazer o seu querer, a sua vontade, para se sentir mais. No entanto, isso só joga para baixo. E é isso que vemos diante das consequências que são apresentadas na primeira leitura. Porque o pecado, ele, diante do dar as costas a Deus, dar as costas ao amor, dar as costas à felicidade, isso tem consequências. E a primeira é aquilo que Adão e Eva fizeram. Eles se escondem diante da vergonha, diante do medo. Porque é isso que o pecado causa. Apesar de hoje as ideologias quererem afirmar e reafirmar que estar em pecado, que estar contra Deus é normal, o próprio ato de eles terem que ficar afirmando e reafirmando e viverem nessa melancolia triste que vemos, mostra que não é. O pecado causa vergonha diante dos outros. E por isso é sempre escondido. Depois, o pecado, ele faz com que fujamos da nossa responsabilidade. Me recordo certa vez, no seminário, quando essa primeira leitura apareceu em uma outra liturgia, o então reitor comentava na homilia: vemos como o pecado nos faz fugir da responsabilidade. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente. E se Deus não mandasse, vamos parar por aí, a serpente tinha acusado o passarinho o esquilo, e estávamos nessa até hoje. O pecado nos faz isso, a culpa é do outro. Olha, eu fiz, mas a culpa é dele. E por vezes, diante da confissão, é isso que fazemos. C.S. Lewis diz que por vezes trocamos pedir perdão por pedir desculpa. Eu não reconheço o meu erro. Ao contrário, eu falo: olha, o senhor tem que me desculpar, tirar a culpa de mim, porque não é a minha culpa. Eu fiz, mas a culpa é do outro. Não. Nós fizemos. Nós escolhemos. E devemos dizer não. Eu fiz, eu assumo. Tomar a responsabilidade. Não ficar na sombra, na margem, alheio. Como o pecado nos faz tantas vezes fazer. Além disso, o pecado também nos torna covardes, porque a gente não sabe abraçar aquilo que Deus nos chama. Ao contrário, Ele nos faz fugir. Fugir daquilo que nos faz feliz, fugir daquilo que Deus nos propõe para a felicidade plena. Fugir, porque eu não quero, porque vai me exigir sair de mim, vai exigir que eu não faça o meu querer, a minha vontade, as minhas escolhas. Então, por covardia, eu não sei abrir mão daquilo que me leva para baixo. Isso vemos de várias formas.
Por vezes vemos tantos e tantos jovens a quem o Senhor chama e estes não abraçam o chamado do Senhor. Seja um matrimônio santo diante de tantos que querem viver como se fossem eternos solteirões, simplesmente vivendo a vida. Ao estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Diante de tantos que o Senhor chama a vida sacerdotal, não querem abrir mão do seu querer e da sua vontade. E preferem aquilo que é fácil e não que leva à felicidade. Diante daqueles que são chamados à vida religiosa, e tantos não querem abraçar, porque é exigente. De modo particular, diante tantos que rejeitam as graças que o Senhor dá e ainda querem passar isso para o próximo. Gosto de dizer, quando na homilia, quando assisto os casamentos, para os noivos: vocês aqui irão prometer aceitar os filhos que Deus vos confiar, gerando-os na fé. Não escutem e nem bebam o veneno de víboras que terão, dizendo: nossa, não tem televisão em casa não? Mais um está grávida de novo. Porque eles não souberam abraçar a vontade do Senhor para as suas vidas. E vivem nessa mornidão fria e triste. E não querem que os outros também abracem. Ao contrário, isto é veneno de víboras diante do pecado que causa tristeza e leva para longe do Senhor. E esta também é uma consequência do pecado: a tristeza. A tristeza da frieza nas coisas, na frieza de estar simplesmente fazendo a sua vontade e ver que nunca é preenchido. Ao contrário, aquilo só esvazia mais, só puxa para baixo, só te faz arrastar, te faz escravo. Tudo isso é consequência do pecado. E principalmente a cegueira diante da verdade, de não querer ver, nem aceitar aquilo que o Senhor diz. Hoje, celebrando esta solenidade, vemos o contrário. Vemos aquela que foi preservada do pecado. Mácula, mancha, pecado. Imácula, imaculada, aquela que não tem a mancha. Aquela que o pecado não tocou. E desde quando? Desde a sua conceição. Desde a sua concepção. Desde o primeiro instante em que ela estava ali e fora gerada. Desde aquele primeiro instante, o pecado não toca a Virgem Maria. Ela é preservada diante dos méritos futuros de Cristo. E assim diz o Papa Pio IX, diante da proclamação deste dogma, que desde esse primeiro instante, por graça de Deus, em vista dos méritos futuros de Cristo, a Virgem Maria fora preservada de toda mancha do pecado. Nada a tocou. E por isso, ela é feliz. E por isso ouvimos o anjo, diante da saudação, dizer: Haire, alegra-te, exulta, salve. E podemos, talvez, no hiperbolismo extremo, dizer: exulta grandemente, Virgem Maria,
exulta grandemente de alegria, porque tu és a que é caritomene, que infelizmente o português, sendo meio pobre, traduz como cheia de graça. Não sei se tem algum professor de português, mas convenhamos, o português é meio pobre. A gente não consegue expressar muitas coisas. Mas o grego, a língua original onde os evangelhos foram escritos, ela é mais enriquecida. E ela não tem só superlativos, ela tem super superlativos. E é isso que quer dizer que é caritomene, é um super superlativo. A Virgem Maria não é só cheia de graça, ela é plena, completa, todas as graças ali estão, ela é repleta, plenamente cheia da graça, ao ponto de São Luís Maria Grimond de Montfort dizer no Tratado da Verdadeira Devoção, que se Deus juntou todas as águas e fez o mar, Ele juntou todas as graças e formou a Virgem Maria. Ela é a cheia de graça, a plena de graça, e que quer nos mostrar este caminho da alegria, da audácia, de abraçar a vontade de Deus e não do medo de fugir do querer dele. A alegria de estar com o Senhor. E por isso, Santo Ambrósio comenta, ao apresentar este evangelho, que diferente do sacerdote Zacarias, que diante do anúncio do mesmo anjo, duvida e pergunta: mas que provas me dás para que eu possa acreditar nisso? A Virgem Maria, ao contrário, ela acredita. Não sabe como acontecerá, mas sabe que aquilo vai acontecer. E por isso pergunta: como vai acontecer isso? Ela quase que antecipa o seu sim. Olha, ok, eu aceito, mas o que eu tenho que fazer? É só me dizer que eu faço. E diante do anúncio do anjo, mostrando-lhe como acontecerá, ela exulta: Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela não tem medo. E as consequências para ela eram sérias. Se estudássemos um pouco da cultura judaica, uma mulher que tivesse filhos antes de coabitar com seu esposo e ele não viesse a assumir, dizendo que não é dele, ela era morta, apedrejada. A Virgem Maria sequer pensa nessa possibilidade. Existe, mas ela sabe que se Deus a chamou aquilo, Ele dará a graça para levar a cabo aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele pede. Ela sabe e confia inteiramente no Senhor. Ela não tem a covardia de pensar primeiro em si, primeiro na sua vontade, no seu querer, no seu bem-estar. Ao contrário, ela tem a ousadia de falar sim a Deus. E por isso exulta de alegria, por isso é alegre. Ela sabe estar sempre com o Senhor. E por isso ela nos ensina a sermos diferentes, a buscarmos estar inteiramente com Cristo, a dizer como cantávamos no Salmo, cantando um canto novo, desse canto daquele que fez prodígios na sua igreja, na vida da Virgem Maria e na nossa. Deus faz imensos prodígios na nossa vida, nós que por vezes estamos cegos e não vemos. Nós que não aceitamos a vontade do Senhor, mas Deus todo dia faz. Deus quer nos mais, quer fazer muito mais. E por isso São Paulo nos apresenta na segunda leitura, na carta aos Efésios,
mostrando que nós fomos chamados a mais, a sermos santos no amor, na correspondência à vontade de Deus. Deus quer fazer isso em nós. Mas para isso é necessário que saibamos abraçar a vontade do Senhor. Que nós saibamos estar em Deus, como a Virgem Maria. Saibamos recorrer a ela, essa nossa mestra e mãe. Mãe da igreja e seu membro excelentíssimo, que mostra-nos como fugir do pecado, como crescer nas virtudes, como crescer em amor e unidade ao Senhor. E por isso, diante deste crescimento, São José Maria nos dá alguns conselhos para que saibamos corresponder a isso e vivermos melhor essa experiência diante da Mãe do Senhor. Em primeiro lugar, aprendermos a nos habituar a recorrer a ela para irmos a Cristo. Porque quando fazemos isso, ainda que uma só vez por semana, veremos como nos enchemos da presença de Deus. A Virgem Santíssima, ela veio por nós, veio a nós por meio, Cristo veio a nós por meio dela. Como diz São Luís Maria Grimão de Montfort, o melhor modo de irmos a Ele é por meio dela. Saibamos assim a fazer, a irmos a Cristo por meio dela, pois ela é o caminho seguro, ela é a porta que nos leva a Cristo, caminho, verdade e vida. E também nos diz depois que o amor, a Virgem Santíssima, a nossa mãe, é o sopro que aviva o fogo das virtudes que estão ocultas diante da nossa tibieza. Por vezes, achamos que basta eu ter me convertido, eu vir na igreja, eu fazer uma coisinha e ficar naquela mornidão do tá tudo bem, não precisa ir mais. Para que mais? Santo Agostinho nos diz que só não buscamos avançar quando paramos, já estamos regredindo. Devemos ser diferentes, parar de querer regredir e ir para a frente para estarmos com o Senhor. E por isso recorremos a ela, porque quando crescemos em amor à Virgem Santíssima, crescemos automaticamente em amor a Cristo. Pois não há como amar a Virgem Maria sem amar o Senhor. Saibamos ser diferentes, abraçar a Virgem Maria, imitá-la e crescer nas virtudes, no amor a Deus, no abraçar aquilo que Ele nos pede, nos conformarmos à sua vontade, como ela o fez. Recorramos a esta nossa mestra para termos a coragem de correspondermos ao querer de Cristo para nós, para assim buscarmos aquele que é a nossa felicidade, Cristo. Que possamos cada dia mais crescer em amor e unidade a Cristo por meio da Virgem Santíssima, imitando-a verdadeiramente, como os santos fizeram. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.